O benefício de prestação continuada, BPC, é um amparo essencial no contexto da assistência social brasileira. Este recurso oferece suporte financeiro a indivíduos que enfrentam condições de vulnerabilidade econômica. Mas quem tem direito de receber esse benefício no Brasil? Quais grupos específicos da população que podem se beneficiar desse suporte essencial? Quais documentos são necessários para iniciar o processo de solicitação e quais as etapas envolvidas? O BPC é um benefício vitalício? Compreenda as situações que podem levar à suspensão ou até o cancelamento do benefício. Essas e outras dúvidas serão tiradas nesse vídeo pelo advogado Dr. João Paulo, de Rio Branco, Acre. Eu sou Anselmo Santana, bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Eu sou advogado, sou especialista em Direito Previdenciário pela EBRAD, Escola Brasileira de Direito, mas também sou advogado especialista em Direito Público, atuo como assessor jurídico da administração pública, sou especialista em Direito Público pela PUC de Minas Gerais e também tenho a especialidade em Contabilidade Pública, para me ajudar justamente nisso, nesse elemento do direito público que é extremamente necessário. Nós que agradecemos a presença ilustre do senhor. Vamos falar agora do BPC, né, que é aquele benefício de prestação continuada. Quem tem direito a receber esse tipo de benefício? Bom, tem o requisito da idade. Eu não sei se aí em Caicó tem isso também, mas aqui as pessoas têm muito assim. Eu tenho a minha aposentadoria de idoso. Não é aposentadoria de idoso, é o BPC. A pessoa que completa 65 anos de idade e não tem contribuição, ou tem contribuição muito abaixo, e aliado à idade, ela tem que ser registrada no CadÚnico. Você sabe o que é o CadÚnico? Cadastro único, né? Cadastro, isso. É aquele que faz no CRAS, né? Para ter o Bolsa Família, enfim. Ela tem que estar registrada nisso para demonstrar o quê? A sua baixa renda. Então, se ela tiver 65 anos e baixa renda, ela tem direito a um benefício, sim. Tem também direito a um benefício, a regra da lei é deficiência. Quem tem uma deficiência, por exemplo, o autismo. O autismo hoje, pela lei da PCD, é uma deficiência. Mas digamos que o senhor José tem 37 anos de idade, o senhor José sempre trabalhou de autônomo como pedreiro, né? Fazendo massa, essas coisas, trabalho pesado. E ele adquiriu umas doenças que não são consideradas deficiências, mas ele tem problemas na coluna, o bico de papagaio, esses problemas assim que ele não consegue trabalhar. Ele sente muitas dores e ele simplesmente não consegue pela sua condição. Então, se ele está nessa condição e ele é baixa renda, escrito no CadÚnico, e está sofrendo de uma doença que o incapacita, ele não consegue prover a sua vida, ter dignidade, ele pode também ter direito ao BPC. Certo. Tá. A nossa próxima pergunta entra até no caso, né, prático, que eu vou falar também, que é a questão da minha sogra. Minha sogra, ela tem esse BPC, né? Ela hoje teve vários AVCs, não reconhece mais ninguém, vive deitada, quebrou o fêmur, né, não tem mais. O filho dela, que também tem quase 60 anos já, deixou de trabalhar para cuidar dela. E esse filho tem um filho também que tem 21 anos, ou seja, os três estão vivendo apenas desse BPC. Certo. Eles têm direito a mais algum benefício do governo? Como é que funciona? Vamos lá. Existe um erro que as pessoas têm muito, que é o seguinte, uma residência, ela pode ter mais de um BPC, sim, desde que cumprir os requisitos. Ele, como ele tem 60 anos, ele não tem o requisito da idade. Ele tem o requisito financeiro. Por quê? Para efeito do cômputo do cálculo, eu não sei se você vai me perguntar sobre o cálculo, mas enfim, a gente vai entrar nisso. Tem a questão da renda per capita, né? Por cabeça. Per capita, pronto. Mas digamos que ele, com seus 60 anos de idade, esse valor do salário de benefício dela não entra para cômputo de cálculo, ou seja, vai contar o benefício dela. Não conta. Só que ele precisa ter alguma doença incapacitante. Se ele não tiver, ele não faz jus, não pelo fato de que ela tem, mas é porque ele não tem os elementos, das características. A mesma coisa o filho. Se algum dos dois tiver alguma doença incapacitante morando junto,
Numa mesma casa, se cumprir os requisitos, se tiver 5 pessoas que cumpram os requisitos, ou idade ou incapacidade, e cada uma tenha um benefício, ou já tinha um benefício, esses valores não entram para o cálculo, para o cômputo da renda per capita, porque o benefício não computa. Então, numa casa, 5 pessoas que têm os requisitos, elas podem ter o BPC sim. Certo, mas no caso deles, por exemplo, esse filho dela pode ter o Auxílio Brasil, enfim, que hoje mudou, né, para outro nome já, que o governo muda muito de nome. A Bolsa Família, Auxílio Brasil, pode. Esse daí ele pode, porque isso aí não vai impactar na renda, então ele pode. Ele não pode ter o benefício previdenciário, mas o benefício do governo ele pode, sem problema nenhum. Isso não é impeditivo para isso. Pronto, porque o medo dele de dar entrada é isso, dela perder esse benefício do BPC. Não perde não pode, é um direito que ele tem também, se as condições da família são essas, só que lógico, o valor é menor, a diferença é que o BPC seria um valor de um salário mínimo, não paga 13º, não tem reflexo para pensão, mas seria um salário mínimo, já o auxílio é um valor menor. Inclusive eles vivem apenas desse salário, paga aluguel, enfim, remédio para ela, fralda, né, tudo isso. Pois é, por exemplo, digamos que ele não tem nenhuma doença, ele tem algum, porque geralmente 60 anos a pessoa geralmente tem algumas complicações. Ultimamente ele vem sentindo, né? Mas ele sempre foi atleta, sempre faz musculação, inclusive em casa ele pega aquelas barras, enfim, aquela coisa toda. Tá. Mas digamos que continua a vida nessas condições, ele chega a 65 anos de idade, a mãe dele viva, recebendo benefício, aí ele pode requerer o BPC para ele também, porque ele atingiu a idade e tem a questão econômica. Tá, ok. Então, quais são os critérios de renda, né, e idade que uma pessoa precisa para adquirir, né, para ter o BPC? Pronto, foi basicamente o que eu falei da idade de 65 e a renda, e aí é um elemento muito importante ser esclarecido. A norma fala de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, vamos lá. Uma casa com 4 pessoas, divide-se o salário mínimo, né, 1.320. Deixa eu até pegar o cálculo aqui, eu peço desculpa, porque realmente eu esqueci o valor exato, mas eu vou calcular aqui, até para a gente ajudar nessa informação da forma correta. Certo. Vamos lá, quanto que é? O salário mínimo é 1.320 dividido por 4. Uma casa, cada pessoa pode ganhar até R$330. Certo. Ok? Digamos que tenham mais pessoas. Se cada pessoa ficar no limite de 330, pela regra fechada, ela tem direito, porque é 1/4 do salário mínimo, que é 330. Mas só que isso é uma regra para o INSS. O STJ tem o tema 185, sobre isso, que ele fala o seguinte: para testar esses elementos, isso é um critério objetivo. Mas, às vezes, por exemplo, digamos que o seu cunhado fosse até bem remunerado, fosse um servidor público, recebesse, digamos, R$2, R$3 mil, por exemplo. E a sua mãe nessa condição. Aí, digamos que ela não tivesse o benefício e ela fosse atrás. Aí você fala assim, doutor, ela não vai conseguir o benefício porque o salário dele é muito alto. Depende. Será que esse valor que ele recebe, o INSS não analisa isso? Seria na justiça. Será que esse valor é o suficiente para dar dignidade para a vida? Será que ele vai conseguir suprir para ele manter a vida dele, manter a casa que eles têm, manter as condições da necessidade, porque ela precisa de remédio, precisa de fralda, né? Fraldas, essas coisas. Então, esse 1/4, ele é mitigado, ele pode ser questionado na justiça. O INSS não, ele vai negar de pronto, porque ele segue o que está na legislação. Mas na justiça, isso pode ser alterado. Perfeito. Agora, o BPC é destinado a quais grupos específicos da população? Assim, existe requisitos diferentes para idosos e pessoas com deficiência ou não? Não. É isso. São, assim, se você fosse colocar os requisitos, é o financeiro para todos. 1/4 do salário mínimo, a regra. E o outro requisito, esse 1/4 tem que ter o CAD único, tá? Esse é geral. Certo. E aí, quem tem 65 anos ou mais, já faz direito por causa da idade.
E quem não tem 65 anos, mas tem uma deficiência, está lá reconhecido como deficiência, inclusive, até colocar aqui para vocês, na Câmara Federal, está se discutindo a fibromialgia, porque hoje a fibromialgia não é uma deficiência. E olha, a gente tem muito cliente com fibromialgia, é uma situação assim incapacitante mesmo. Só que precisa fazer as perícias para saber se realmente. E lá na Câmara está tramitando um projeto para que seja reconhecido isso como uma deficiência, né? Então é isso. Teve a questão econômica, não teve a idade de 65, tem uma deficiência já reconhecida, não precisa nem fazer perícia, que é conhecido como deficiência. Agora, é uma doença que incapacita, aí tem que comprovar se realmente é incapacitante, e aí você pode fazer jus a esse direito. Antes da nossa próxima pergunta, doutor, eu gostaria de voltar ao caso lá do meu cunhado. No caso, ele, para dar entrada nesse benefício, ele tem que ir no CRAS, prefeitura, como é que faz? No CRAS, só fala do Auxílio Brasil, né? Isso. É pelo CRAS, eles que fazem, os municípios que detêm esse cadastro e fazem as triagens, seria lá mesmo, para ele pedir o benefício. Okay. No caso, não seria... Agora, o BPC, não, o BPC era no INSS. Certo. Voltando para o BPC, como é feito o processo de requerimento do BPC? Assim, quais documentos são necessários para solicitar o benefício? Vamos lá. Se você tem mais de 65 anos, a prova maior, seu documento de identificação. Né? Você prova com documento de identificação. Se é uma doença incapacitante ou uma deficiência, você tem que ter o laudo. Laudo atualizado. Né? Não adianta... Doutor, eu tenho mais de 120 dias que eu tenho esse meu laudo. Muito provavelmente o INSS ele vai negar isso, ou então, mas ele vai fazer uma perícia também. Só que isso já dificulta. E o outro elemento é o CAD único, para demonstrar. Ter o CAD único demonstrando que aquelas pessoas vivem as condições dela, são esses dois requisitos principais. A idade, aliás, são três, né? A idade se comprova com documento de identificação, a questão da deficiência se comprova por meio de laudos, e a questão econômica por meio do CAD único. Agora, o CAD único, ele tem que ser a cada 2 anos. Certo. Superior a isso, não tem validade. Perfeito. Estamos quase chegando ao nosso final, né? Eu tenho certeza que esse vídeo irá beneficiar muitas pessoas, é muito esclarecedor. A nossa última pergunta, né, para até deixar o senhor descansar, o BPC ele é um benefício vitalício ou quais condições que podem levar à suspensão, cancelamento, enfim, desse benefício? Vamos lá. Eu tenho alguns, mas a gente consegue reverter. Eu tenho algumas situações de que a pessoa, depois de 15 anos recebendo o BPC, recebe uma carta dizendo que foi cortado, e além de ser cortado, ele tem que devolver algum recurso. Certo. Porque viu que na casa da pessoa tinha mais requisito, o que é um absurdo, né? Porque geralmente são pessoas que precisam mesmo. Mas o BPC não é vitalício. Certo. O BPC ele é um benefício que vai existir enquanto permanecerem as condições. Por isso que os idosos acima de 65 anos falam que é a aposentadoria, porque é muito difícil uma pessoa após 65 anos que já não tinha condições alterar sua condição de vida. No entanto, se ela alterar a sua condição de vida, tendo melhores condições por algum motivo, ela deixa de ter acesso. A mesma coisa para o que tem deficiência ou condição incapacitante. Se aquilo ali for tratado e ele melhorar e tiver condições de trabalhar, da mesma forma, é cessado o benefício dele. Certo, doutor, mais uma vez, gostaria de agradecer. Obrigado. Primeiro, agradecer o senhor. Eu acredito que você poder informar, trazer informações que são úteis, ajuda a difundir aquilo que muitas vezes, às vezes, estão padecendo por uma situação que, na verdade, elas têm direito. E a gente vê que, na prática, são as pessoas que mais precisam, que são mais humildes, que às vezes acham que, não vou nem lá fazer isso porque eu não vou ter direito. E às vezes tem, né? Dizer que nós estamos aqui na cidade de Rio Branco, no estado do Acre, mas nós atendemos, em virtude dessa facilidade das redes, hoje nós temos clientes em vários lugares do Brasil, né? É possível nos encontrar no Facebook ou no Instagram,
pelo @Aragão Advocacia C, tudo junto, né? E dizer da alegria de poder contribuir. Fico à disposição, né, do senhor e de todos que estão nos acompanhando, se quiserem entrar em contato, tirar uma dúvida. Doutor, isso aqui o senhor explicou meio errado. Comenta aí, a gente troca uma ideia. Se tiver algum erro, algum engano, se for, a gente reconhece, isso aí não é demérito nenhum.